acompanhou o último episódio deve ter visto que eu digo que o talento para os doces eu puxei da minha mãe e o talento comercial do meu pai. Eu sempre divulguei muito bem os doces e com isso as vendas foram aumentando e também soube aproveitar um pouco as oportunidades para vender mais os brigadeiros, como as datas comemorativas, Páscoa, Natal. E de repente me vi encantada por esse mundo de criar campanhas de datas especiais. Então eu tinha bons produtos, embalagens que agregavam valor, precificava da maneira certa, mas ainda me faltava uma coisa. Tinha algo que eu ainda não tinha aprendido: organização e planejamento, capacidade de produção. Isso realmente foi um divisor de águas na minha vida. Em 2019, eu me vi completamente desgastada, porque eu virava a noite fazendo encomendas, eu não tinha tempo para minha família. E aí eu comecei a questionar a Analice Brigadeiros. Será que isso é para mim? Será que eu quero abrir mão da minha qualidade de vida, dos meus momentos com a família, dos meus momentos de lazer, dos meus momentos de estudo, porque me faltava mais noção de capacidade de produção, planejamento da produção correto e organização. E em 2019, então, eu tomei a decisão que eu não queria mais trabalhar com Analice Brigadeiros, que eu ia dar uma pausa, porque no fundo eu ainda sentia que eu queria, mas eu estava completamente esgotada, exausta fisicamente e mentalmente. Eu fazia faculdade de administração, como eu contei pra vocês. Então eu fiquei 10 meses, de fevereiro de 2019 até novembro de 2019, sem aceitar nenhuma encomenda, só estudando. Em novembro de 2019, eu tomei a decisão de voltar. Eu me lembro até hoje que eu senti um vazio, uma vontade de adoçar de novo a vida das pessoas. Eu sentia saudade das minhas panelas, da correria, da cozinha, de criar. Mas eu queria voltar diferente. Dessa vez eu queria voltar organizada, planejada e com qualidade de vida. E naquela época já estava muito caótico trabalhar em casa, porque eu já tinha geladeira, forno industrial, várias coisas que eu fui reinvestindo na empresa. Então eu comecei a buscar um lugar e surgiu a oportunidade de alugar essa loja. Mas eu não queria loja, afinal o meu foco sempre foi trabalhar com eventos. Mas eu sempre tive um desejo também de passar um pouco do meu conhecimento, de ensinar e de ter um showroom, porque um showroom iria trazer mais credibilidade para noivas, debutantes, formandos. Então eu resolvi alugar esse espaço, fazer uma cozinha industrial e no primeiro andar eu faria um showroom que futuramente eu poderia usar também para dar aulas e ensinar um pouco do que eu sei da confeitaria. Eu peguei as chaves oficialmente em fevereiro de 2020 e em março, como todo mundo sabe, veio a famosa pandemia. Continuei a obra, falei, não, vai ser só um tempo, né? A gente não sabia o que ia acontecer, mas depois eu tive que me reinventar. Eu vi que todos os eventos estavam sendo cancelados, 2 noivas que eu tinha fechado cancelaram comigo, não tinha previsão para os eventos voltarem, então eu fiz a Páscoa nesse ano na minha casa, me organizei, coloquei a família toda, virou a minha equipe para trabalhar, a gente vendeu muito bem, então esse ano de pandemia foi uma Páscoa muito marcante pra gente, eu consegui ainda dar conta da obra, então em maio, né, depois da Páscoa, eu defini que a loja então ia ser uma loja. Eu falei, cara, beleza, temos esse novo cenário, vou fazer um frente de loja, vou colocar os produtos também no iFood, coloquei um balcão, coloquei umas mesas. Se vocês repararem aí, o balcão, ele não foi preparado para uma vitrine, né? Foi tudo meio que de última hora. Então eu defini uma data, falei que seria no dia 1º de outubro. Eu fiz um soft open, dia 1º e dia 2 de outubro, justamente para não aglomerar pessoas. Então era uma capacidade máxima de 8 pessoas dentro da loja. E foi muito melhor do que eu esperava. Assim, eu tava trabalhando em casa até então, até o dia 1º de outubro, porque aqui estava um caos na obra. Botei um frente de loja, então pesquisei sistema, aprendi outras coisas que eu nem imaginava que eu teria que aprender. Então é estruturar processos de uma loja, né? Porque eu falo, você fazer uma encomenda e entregar para um cliente, você está entregando um produto, mas você trazer um cliente para um estabelecimento, né? Você servir o cliente aqui no estabelecimento, você está entregando uma experiência. Então, assim, foi muito enriquecedor para mim essa época da loja, porque eu aprendi o que era realmente entregar uma experiência para um cliente. Desde do nosso serviço, do atendimento, a gente evoluiu em vários processos. E aí que eu aprendi, gente, que tudo é processo numa empresa. Cada vez que você cria mais processos, mais você tem liberdade e tempo e organização. Como diria minha amiga maravilhosa do Astrodica, que já esteve aqui no Papo Brigadeiro com a gente, processo que é progresso, porque é real, gente.
Você vai criando os processos, vai ajustando e quando você vê, a casa tá girando, as pessoas estão seguindo esses processos e tudo fica mais organizado. No fundo, todo mundo gosta de regra, sabe? E a loja me deu muito isso, me deu todo esse aprendizado de capacidade de produção, porque afinal eu não trabalhava mais sozinha, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda diariamente, então eu tive que criar métodos para ensinar e treinar essas pessoas a me ajudar. Então eu tive que delegar porque eu estava aqui embaixo, às vezes recebendo alguns clientes. Então eu criei vários processos na cozinha e na minha produção e também maneiras que eu atingisse aquela capacidade de produção. Então que eu conseguisse produzir nas exatamente 8 horas que eu tinha gente me ajudando. Então eu fui contando com margem de erro, eu fui criando processos para ter sempre alguma coisa pronta e entrega, porque eu vi a necessidade, eu fui entendendo o meu cliente, eu fui entendendo como era ter uma loja. Então, de outubro de 2020 até o final de 2021, eu vivi intensamente o processo de ter um frente de loja, de ter uma experiência com o cliente fisicamente aqui, além da entrega de um produto para uma data especial. E foi muito enriquecedor, eu amadureci e cresci muito com essa experiência, mas em fevereiro de 2022 eu decidi voltar para a proposta inicial. Afinal, gente, a vida é isso mesmo, a gente reajusta a rota o tempo todo, como eu tive que reajustar lá atrás em 2020. Então, a nossa loja virou um showroom. E eu ainda tenho outros sonhos e outros desejos para esse espaço também. Eu quero muito compartilhar com vocês tudo que eu vivo na confeitaria, os bastidores, as receitas e muito mais. Todos os dias eu entrego tudo que eu tenho, o meu melhor. Eu dou o meu melhor todos os dias na Ana Alice Brigadeiras, porque ela é mais do que uma empresa, ela virou meu propósito de vida. Ela virou parte de mim. A Ana Alice Brigadeiros, ela se transforma comigo. O meu desejo, então, é poder continuar adoçando a vida de vocês, compartilhando muito desse mundo doce aqui. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigada a você que já se inscreveu lá no nosso canal do YouTube. Quem não se inscreveu, tô de olho, hein? Mas você que apoia, que curte, que comenta, que compartilha, que compra com a gente, que já indicou para algum amigo, para todo mundo que acredita na marca Ana Alice Brigadeiros. Eu tô muito feliz e animada para essa nova fase. Então, bora lá continuar escrevendo essa história comigo? Ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Um beijo, gente!